E aí, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Mais uma live aqui. E hoje nós vamos trocar uma ideia muito massa com uma pessoa super especial, que tem um trabalho super especial, genial na realidade. E ela vai estar aqui com a gente. Só lembrando, Talk Show de Baixo, o Talk Show com o menor apresentador do mundo. Então, meu querido, de verdade, vocês não podem sair daí, porque isso é um marco na história do mundo. Então fica aí, participa com a gente, pega seu café, pega aí seu leite quente, pega seu chá, pega alguma coisa aí, senta no sofá, reúne a família. Vou chamar minha convidada aqui pra gente não perder muito tempo, porque ninguém gosta mais de ficar olhando pra essa cara, até porque minha cabeça é bem grande, toma boa parte aqui da minha câmera. Vou chamar ela que chama-se Juliana Reis, tá? Ela é jornalista, casada. Ela tem um filho de 7 anos de idade, ama teatro, ama filmes, ama séries, e ela ama também comida, mas ela não sabe se ela gosta de comida japonesa ou se ela gosta de feijoada. Uma dúvida um pouco esquisita, Juliana, já fica aí a minha primeira pergunta. Gente, ela tem um portal que chama Portal Acesse, eu vou chamar ela agora aqui, a nossa convidada. A Ju aí! Oi, Rafa, tudo bem? Eu tô ótimo, e você? Como é que você tá? Tô bem também, graças a Deus. Ó, que legal! Quero agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz pelo convite e espero que a gente possa ter uma conversa bem bacana para as pessoas conhecerem aí o projeto. Legal, com certeza. A ideia é essa, é da gente... Até tava falando aqui na abertura, não sei se conseguiu, você chegou nesse momento, que na verdade isso aqui vai abranger muita gente, não é só a questão do nanismo, né? O portal ele é muito amplo, né? E ele tem uma infinidade de assuntos lá. Eu tive uma curiosidade de acessar e fiquei navegando nele lá e eu viajei. Teve uma hora que eu falei, gente, eu não leio tanto assim, eu tô lendo bastante. Muito bom. Minha mãe deve ficar orgulhosa. Eu vi que tem bastante... Aumentou a visualização. Agora eu já sei quem que aumentou lá o nosso índice. Fui eu. Muito obrigada. Não, imagina, foi um prazer. A gente aprende bastante coisa. Então, Ju, é interessante porque... pode falar, desculpa. Não, então, o portal ele tem já 3 anos, né, que ele tá no ar. E é engraçado porque as pessoas sempre acabam descobrindo e ficam interessadas pelo fato dele ser um portal voltado apenas para temas sobre deficiências, né? Então, as pessoas acham isso bem interessante. E a gente está ali trabalhando diariamente com atualizações todos os dias para levar informação e sempre informação relevante e que faça as pessoas acreditarem e terem acesso a conteúdos que mostrem que existe vida depois da deficiência ou na deficiência, porque o nosso principal agente motivador é atuar contra o preconceito, né? Eu vejo que hoje a falta de informação é o maior problema, causador do preconceito em relação às deficiências. As pessoas não sabem como lidar, como falar sobre deficiências, elas não sabem as terminologias corretas e acham ok usar as terminologias erradas. Então, nosso objetivo é informar, levar informação de qualidade e sempre falar de coisas positivas. Recebo muitas denúncias, né? Mas a gente não... a gente pode até atuar de alguma forma para tentar ajudar nessas situações, mas a gente mostra coisas positivas. Então, porra, o Rafa, ele trabalha numa... Eu já tô assistindo suas lives há algum tempo, então assim, ele trabalha numa instituição. Então, vamos mostrar esse exemplo do Rafa e motivar as pessoas a acreditarem no potencial delas, porque todo mundo tem um potencial antes de ter outra coisa. Então, todo mundo é pessoa antes de ter a deficiência ou não. Então, a gente tem que valorizar o ser humano que está, né? Todo mundo é ser humano e todo mundo tem desejos, sonhos, objetivos e quer ser feliz, quer viver essa vida para ser feliz. Não tem outro motivo para a gente estar aqui, né? Legal, não, é perfeito. É a sua ideia. Nossa, que introdução, hein? Rapaz do céu, já posso até encerrar tudo, porque já foi top. Não, maravilha. Ó, deixa eu te perguntar um negócio. O portal, gente, a gente tá falando aqui portal, mas tem uma galera que me segue e que não conhece o Portal Acesse, né? Que tá na live. Chama Portal Acesse, né? O site é portalacesse.com. Isso, e a gente está em todas as redes sociais, @portalacesse, Facebook, Twitter e Instagram.
Perfeito. E amanhã que faz E agora 3 tá no anos, né, Ju? YouTube também. Amanhã, isso. A gente lançou na Reatec em 2017. Eu sou jornalista, eu trabalho com temas de inclusão desde 2009. E aí, em 2017, a gente criou o Portal Acesse, com esse foco mesmo de... Eu trabalhava numa revista, né? E a gente viu que estava mudando, enfim, as revistas, elas perderam muito espaço no mercado. E a gente viu um nicho aí interessante que é a internet, online. Então, criamos o portal e desde então a gente trabalha muito para que ele se sobreviva. Enfim, a gente tem uma dedicação ali bem diária, bem intensa diária. E a gente tem um projeto que não é só, por exemplo, comercializar anúncio, entendeu? A gente faz projetos para empresas. Então, a gente faz vídeos, com cases de sucesso, cases sobre inclusão profissional, sobre acessibilidade em locais, em ambientes, restaurantes, empresas, carros também é um mercado bem interessado nesse público. E quando a gente criou o portal, que a gente começou a falar para algumas pessoas, somos eu, Bianca, que criamos o portal, tivemos um parceiro também que é o Jansen. Então, nós criamos o portal e junto com isso a gente entrou num programa de, agora me falhou o nome, mas um programa de empreendedorismo social, né? Uhum. E a gente entrou nesse programa com quase 500 participantes, ficamos entre os 20 selecionados, depois ficamos para os 10 finalistas e conquistamos o primeiro lugar do prêmio com o Portal Acesse e desenvolvendo um projeto para a Handtalk, que é uma empresa de tradução de Libras, acho que você conhece. Então a gente criou um case de sucesso para eles, para melhorar, enfim, a visibilidade da empresa, não que ela já é uma empresa muito famosa, mas existia uma dificuldade para venda, para a área comercial. A gente criou um case, que foi um vídeo chamado Impacto do Silêncio, para mostrar que existem pessoas surdas e que as pessoas surdas, elas consomem conteúdo, né? E a surdez é uma deficiência invisível. Então as pessoas, quando descobriram que existem quase 10 milhões de pessoas surdas, elas falam, nossa, mas onde elas estão, né? Então a gente fez todo um trabalho, foram meses de dedicação para isso, e nesse momento a gente foi moldando também o projeto do portal, porque nós somos éramos três empreendedores iniciantes ali, de uma causa social. E quando a gente começou a falar sobre deficiências, as pessoas falaram, nossa, mas tem público para isso? E aí quando a gente coloca os números na mesa, as pessoas se surpreendem, né? Elas ficam, nossa, mas... né? E as empresas, elas também têm um pouco de dificuldade, tinham, né, mais, agora não tanto, para entender esse mercado, mas hoje elas veem que existe mercado e que existe um público ali a ser explorado. Então a gente tem o maior prazer em fazer esse trabalho. E eu tenho uma dedicação, assim, eu tenho um amor, eu estou super dedicada cada vez mais a esse projeto e eu espero que as pessoas gostem também. Ah, com certeza. E como é que começou, assim? Você percebeu que a revista não estava dando certo, isso aí, a gente precisa partir para alguma coisa mais online, alguma coisa mais digital, mas o tema, por que surgiu esse seu apetite por esse tema? Então, eu sou jornalista, né, e em 2009 eu trabalhava com jornalismo de arquitetura, na área de arquitetura. Então eu fazia cobertura de eventos de arquitetura, fazia uma revista de arquitetura. E eu fui convidada a escrever para uma revista sobre deficiências. E eu não conhecia muito, eu tinha trabalhado em outras, já tinha trabalhado em jornal, com... caderno geral, então eu falava eventualmente sobre deficiências, mas eu não tinha uma especialização, não tinha um conhecimento. Então, em 2009 eu fui convidada a fazer parte desse projeto, de uma revista sobre deficiências, e é aquilo, quando você começa, a minha primeira pauta não foi muito legal, mas a segunda foi maravilhosa. Eu conheci uma menina, ela se chama Larissa Mariano, ela tem paralisia cerebral, e foi engraçado, porque eu cheguei para entrevistar uma Larissa, e eu cheguei na ACB, e aí essa menina veio e falou assim, eu sou a Larissa, mas eu não tava combinado uma pauta. E eu fiz toda a matéria com ela, e ela não era a Larissa da minha pauta, mas nós somos amigas até hoje, Larissa é jornalista. Olha só.
Caramba! Ela falou, Ju, eu quero ser jornalista, nossa, eu adoro esse meio. E ela é jornalista, ela trabalha com a Isabela Fiorentino e com o Arlindo Grund. Então, assim, é maravilhosa, tá no ramo da moda. E nós somos muito amigas até hoje. E esse encontro com a Larissa me fez ver, porque eu achava que eu não conhecia, não era uma área que eu tinha conhecimento, eu não conhecia uma pessoa com deficiência, não tinha uma proximidade tão grande assim. E foi maravilhoso, porque a maioria dos meus amigos hoje são pessoas com deficiência, que eu amo demais, assim, a gente acaba criando uma amizade, né, um relacionamento com essas pessoas que ultrapassa o profissional até, e é muito legal. E aí, esse meu trabalho como jornalista de inclusão já me rendeu muitas coisas boas. Eu ganhei prêmios de jornalismo, né, com esse tema. Eu trabalho com isso desde 2009, então é uma área que eu gosto de trabalhar, eu tenho total liberdade para falar sobre o tema, sempre aprendo coisas novas. Todo dia eu entrevisto uma pessoa e eu aprendo uma coisa nova, que é interessante para minha área, que é uma coisa que motiva a minha profissão. E é isso aí. Eu sou apaixonada por um amigo seu, o Gigante Léo, que eu entrevistei ele essa semana. Ele é maravilhoso, ele fez aqui live com você, né? Em março. E assim, a gente vai gerando amizade. Eu conheci uma pessoa incrível, que eu fiquei assim, eu trabalho com isso há 11 anos e eu não conhecia. Katiana Dreams, que é uma drag queen surda lá do Rio. E assim, a gente tá se falando, porque eu acho ela... Eu falei, como que eu não conheci você antes, né? Então a gente se surpreende, porque a gente acaba conhecendo muita gente, mas se surpreende também quando conhece alguém novo e são histórias que a gente gosta. Eu não gosto de usar superação, esses temas, porque eu acho que não tem nada a ver, né? Especial também, acho que todo mundo é especial para alguém, e não é uma deficiência que vai te fazer mais especial que outra pessoa. Então eu sou muito assim apaixonada por esse universo, e eu defendo assim, eu levanto a bandeira mesmo da inclusão e do respeito, que para mim respeito vem antes de qualquer coisa, né? Você tem que ter respeito pelas pessoas e saber antes de falar. E como jornalista eu ia te perguntar, eu assisto seus vídeos, tá, Rafa? Claro. Então eu falei, a primeira pergunta que eu anotei aqui é, você já namorou uma pessoa normal? Tô brincando. Eu já ia falar, você assistiu meu último vídeo, Juliana? Eu assisti seu último vídeo com meu filho, tá? E ele me pediu pra fazer pudim de Nutella. Por favor, faça, tá? É uma delícia. E agora ele quer colocar o leite com açúcar e Nescau dentro do micro-ondas antes de esquentar, tá? Porque potencializa todos os poderes da proteína que tem nele. Mas isso é verdade, né? Tudo que vem de você não é verdade, entendeu? Mas ele acreditou, Rafa, e agora? Então ele fica, você colocou o açúcar antes? Eu falo, sim, filho. Na hora que eu olhei isso, eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso, porque acho que as pessoas não sabem. Mentira. Então, mas a gente assiste aqui seus vídeos, e assim, o que é ser normal, né? É uma pergunta. O que é normal? Não existe esse negócio. Quem que é o padrão? Quem que cria esse padrão, né, Ju? Quem que criou? Sim. Quem que inventou? Por exemplo, que uma pessoa que tem uma estatura de 1,70 m, 80, sei lá, é uma pessoa bonita. Só porque ela é alta, ela é algo tipo... Nossa, olha que mulher alta, que mulherão, né? Tipo assim, quem que criou esse... Eu falo isso num vídeo meu, eu falo muito sobre isso. Quem que... Não existe isso. Não importa que você olhe pro espelho e você fale, caramba, hoje eu tô gata, hoje eu tô muito gato, hoje eu vou ser feliz. E é isso que importa. Eu acho que todo mundo tem dias bons e dias ruins, então... Independente. Porque a pessoa tem a essência dela, né? Então é isso que vale. É a tua essência e você saber que você é super competente, enfim, ou não, e tá tudo ok, desde que você esteja bem com você e que você se sinta feliz. Exatamente. Né? Que você não esteja fazendo mal pra ninguém, se você estiver bem com você e tá tudo certo. Né? Exatamente. Eu tenho um grande amigo que eu quero falar também, que é o Leonardo Gontijo. Ele criou um instituto que chama Mano Down, lá de BH.
que é um projeto assim, que olha, é maravilhoso, a gente já foi para lá fazer cobertura de evento deles, e olha, ele tem um discurso maravilhoso, eu publiquei ontem lá no Portal Acesse um texto dele sobre capacitismo, na verdade ontem não, hoje. Certo. Então depois entra lá porque ele fala de uma forma assim muito, né, pontual, olha, por que o capacitismo é um problema, é um mal que precisa ser combatido, quais são o que você pode fazer para evitar e por que ele faz mal. Então, ele coloca isso muito bem, ele tem um irmão com síndrome de Down, que é o Dudu Gontijo, Dudu do Cavaco, joga aí no Google e pesquisa, se você não conhece. Eu vi só o título da matéria, eu ainda não consegui ler. Eu vi o então, título lê lá. E depois vê lá os vídeos, porque o Dudu do Cavaco, ele tem síndrome de Down, e ele toca cavaquinho, que é uma coisa assim, toca o que você quiser. Olha só. E é incrível o que ele faz, né? Então a gente tá cansado de ver nessa área mães que sofrem muito preconceito por conta da deficiência do filho. E eu já ouvi de uma mãe que é pior do que a preocupação com a vida da filha entrando numa cirurgia, na 30ª cirurgia, para corrigir um desvio no joelho, que a preocupação dela ali no momento pré-cirúrgico é menor do que a dor que ela sente ao ver o olhar de preconceito para a filha dela. Uhum. Na rua, no shopping, as pessoas olham e falam, nossa, por que você está com essa criança doente na rua? Né? Então, assim, deficiência não é doença, a gente tem que aprender a respeitar as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, e saber que elas não são portadoras de nada, né? Elas têm uma deficiência, que é uma característica dela, né? Não é nada além disso. E eu sempre luto muito para que as pessoas parem de usar termos errados também, portador, necessidades especiais, que é uma coisa diferente. Você pode ter uma necessidade específica ou especial de acordo com a tua vida, cada um tem. Né? Exatamente. Usar um óculos, sim. ou ter que... Eu não consigo fazer listas digitais, eu preciso de papel e caneta. Uhum. Então, enfim, isso é uma besteira, mas as pessoas precisam entender que cada um tem uma necessidade. Então, você não é um portador de necessidades especiais, porque você precisa do Francisco, eu não lembro o nome do seu outro banquinho. Eu criei na época, não existe esses nomes. Eu criei não existe, porque eu falei pra você, não existe. Nada existe, então, tá, Ju? Então, olha, Rafa, você tá me fazendo parar, porque eu preciso depois contar pro André. Você precisa depois mandar um áudio pro André. Toda a minha realidade, né? WhatsApp, ou você grava um vídeo falando, tá, pro André. André, não é pra você... Não precisa esquentar o leite em mim. Não. Ô, Ju, deixa eu te falar um negócio. Verdade. Deixa eu te falar um negócio que é bem importante. Uma das coisas, eu não sei qual é a sua opinião, aí a gente pode discutir um pouco sobre esse tema. Você falou sobre olhar nas ruas, sobre esse tipo de... que a mãe sofre. Minha mãe, nós vamos fazer uma live com os meus pais, e nós já estamos marcando isso daí. E para a gente responder dúvidas que possíveis pais no futuro que forem ter filhos com nanismo ou com alguma deficiência possam passar por isso. Mães já vieram me procurar fazendo N perguntas. E eu não sou pai, eu não sei. Na época eu era muito criança para saber quais eram as atitudes, assim. E uma das coisas que eu acho, na minha opinião, eu acho que a mãe, ela precisa conversar com o filho sobre isso. Tipo assim, filho, você, não existe um padrão normal, primeira coisa. Sim. Existem pessoas de todos os tipos. Isso que é a graça do mundo. Eu falaria isso pro meu filho. Isso que é muito legal no mundo. A diversidade, né? Isso. Que tá em moda. Você vai encontrar na sua escola um menino que com uma cor bem diferente da sua. Você vai encontrar um outro lá que tem um cabelo muito diferente que o seu. E isso é muito especial. Isso é legal. Aproveite isso, filho. Conheça as pessoas e tal. E na rua, Ju, uma coisa que eu passava muito, que eu sou anão, né, no caso, eu tenho nanismo, eu tô andando na rua e às vezes a criança, com a inocência dela, ela não vem o olhar dela de acusar, de querer brincar comigo, de fazer bullying.
quem é o culpado de toda a história é os pais. Sim, Né? Teve uma sim. live que eu fiz esses dias que eu falei que eu tava no shopping, acho que foi no shopping, no supermercado. E a No criança mercado. no mercado. E a criança me apontou o dedo assim, na hora que ela foi falar alguma coisa, a mãe pegou a criança e saiu correndo. Eu vi isso. Ela entrou na área proibida para restrita a funcionários do mercado, Isso, você falou. aquela área lá de refrigeração lá. Porque ela ficou com vergonha, as pessoas não sabem lidar. As Não pessoas sabem elas têm lidar. vergonha. E E elas meus pais elas sempre acham ensinaram. melhor Fugir. você a lidar com isso. Meus pais sempre me ensinaram, na verdade, ensinou até a gente a ensinar as pessoas a lidarem com isso. Então, o que eu faço? Eu vou no mercado, de longe eu já vejo uma criança me olhou, primeira coisa que eu faço, que não é nem necessário, eu agacho para ficar na altura dela. Não é muito necessário, porque eu já praticamente estou na altura, mas eu agacho para ficar olhando no olhinho dela. E já brinco com ela, já aceno, de longe, já tento uma comunicação, dou um sorriso. Aí a mãe já percebe que, não, peraí, não tô num território inimigo, tô num lugar aqui que é legal. E aí eu falo, oi, tudo bem? E qual que é o seu nome? Não falo da minha deficiência, porque eu não preciso falar. Eu sou uma pessoa. Sabe o que é pior, Rafa? É a pessoa, ela não saber como lidar e não procurar saber também como lidar com essas situações, né? Exatamente. Então, eu tenho uma outra história legal de uma mãe cadeirante, que no dia que ela foi, teve um evento, o primeiro evento da escola, dos filhos, ela tem 2 filhos gêmeos, e quando ela chegou na escola dos filhos, um dia o filho dela chegou para ela e falou assim, mãe, você não sabe, a mãe do fulano anda, como se aquilo fosse diferente, né? Sim, que a mãe dele não anda. Então, sim. E aí ela foi e explicou para ele, né, filho, então, calma, porque era o inverso, né, Isso. Ficou, olha que legal. Ela anda. Então ela falou, não, filho, olha, ela anda, porque algumas pessoas andam, igual você anda. Mas ele achava que todas as mães não andavam. Então, procurar saber como falar com seu filho, né? A gente tem vários assuntos da vida, que cada fase da vida do nosso filho a gente vai falar sobre um tema. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar desde cedo. E o André, como ele tem 7 anos, então como ele sempre está comigo nos lugares, ele está acostumado, ele não tem, assim, o impacto mais, ele costuma acompanhar. Mas uma criança que não está acostumada, então ele veio me contar esses dias que no colégio tinha um menino com síndrome de Down e ele achou incrível aquilo. E ele brigou com a professora porque não queria deixar o menino fazer educação física. Só que aí o menino não podia fazer mesmo, porque ele tinha um problema no coração. Mas ele foi, tipo, não pode excluir. Então ele tem essa coisa forte de não exclusão, de inclusão, né? Sim. De que todos, se um lugar não está preparado para todos, esse lugar é deficiente. Então a gente tem que saber ensinar, não é fácil, cada dia tem uma coisa nova, mas a gente está ali todo dia trabalhando e eu espero que com o meu trabalho eu possa ajudar muitas pessoas a entenderem isso de uma forma natural, porque a gente não quer também que isso vire uma coisa, nossa, uma guerra, uma disputa. Isso é uma coisa natural, as pessoas precisam... já peguei um dia, quando eu trabalhava na revista, a capa da revista era em Braille. Então tinha ali um código para a pessoa acessar o conteúdo todo com audiodescrição. Era uma coisa super legal. E aí eu peguei um táxi no Rio e todo lugar que eu ia, eu falava dessas coisas, dava revista para a pessoa, para divulgar. E aí eu peguei um taxista e dei para ele a revista assim. E aí ele falou, nossa, que legal, isso daqui é Libras, né? Eu falei, não, Libras é outra coisa. Aí comecei a explicar para ele. E aí ele falou, nossa, eu vou fazer um curso, porque esses dias eu peguei um cara surdo, e aí ele falava só com gesto, aí eu aprendi que era Libras, mas eu achei que isso daqui era Libras também. Então as pessoas, elas confundem, E assim, não, se você não sabe, tudo bem, tá tudo certo. Procura saber. Sim, né? sim. Se você tiver interesse, tiver uma motivação, claro que vai ser mais fácil de você procurar. Mas se não, você, enfim, tem que ir convivendo e aprendendo. Então eu comecei a explicar para ele o que era Braille, o que era Libras, o que era deficiência visual, o que era deficiência auditiva, o que enfim, porque ele não sabia. E as pessoas não sabem.
Então a gente está lá no portal falando sobre isso todos os dias, falando sobre autismo também, que é um tema que gera muito interesse por parte das pessoas, né? E, enfim, autismo não é uma deficiência, né? Autismo é um transtorno, é outra coisa. Interação social, enfim, comunicação, é outra coisa, mas também está englobado nesse meio de preconceito e de... Com certeza. Né? As pessoas têm muito preconceito. Eu entrevistei o Marcos Mion, ele falou que as pessoas olhavam feio para ele quando ele ia no restaurante com o filho dele, que é autista, o Romeu. E quando ele não leva, as pessoas também criticam porque ele não inclui. Então ele falou, a gente não consegue agradar todo mundo, então é complicado a gente viver. Então o autista ele tem uma rotina e essa rotina precisa ser respeitada, né? Precisa ser ali, mas eles não entendem quando os pais deixam esses filhos, enfim. Eu acho que a gente parte do princípio de que os pais eles são os maiores preocupados, os maiores interessados no desenvolvimento do filho, no crescimento desse filho, na evolução desse filho de alguma forma. E eu tenho uma amiga que ela sempre fala, eu fiz de tudo, eu queria muito que minha filha andasse, né? A filha dela é cadeirante. Queria muito que ela andasse, mas eu entendi que ela não ia andar. Então, o que eu quero é que ela seja feliz e independente. Então, a gente vai trabalhar, a gente trabalhou muito tempo para que ela, com a esperança dela andar, mas não, eu entendi, porque a gente não quer acreditar nas coisas, assim, não vai mais andar, como se isso fosse um grande problema. Sim. Mas existe vida na cadeira de rodas, a filha dela Claro ainda tem acesso às cadeiras, enfim, de boas empresas, então ela hoje faz um trabalho de socialização, de inclusão por esse meio, para que a filha dela possa se locomover de forma mais autônoma, né? E que a filha dela tenha uma vida plena dentro da situação dela, da realidade dela, que é ser cadeirante. E é uma menina brilhante. Então, assim, é uma menina super inteligente, ela tá com 14 anos já, acompanhei desde que nasceu. E é uma menina super inteligente e tá, enfim, aprendendo sobre transferência, porque ela é magrinha, né? E ela tem paralisia cerebral também. Então, tem algumas coisas que dificultam um pouco mais, mas não impedem que ela seja feliz, que ela seja super inteligente, ou não, mas ela e que ela faça o que ela quer fazer, enfim, seja independente dentro das suas limitações. Todo mundo tem uma limitação. A gente só precisa respeitar a limitação de cada um. Legal. Você sabe que você falou um negócio, eu vou aproveitar até esse gancho aí, que eu acho super legal. Você falou uma frase do seu filho, que acho que é o seu filho, né? Que disse que um lugar que não é para todo mundo, ele não é um lugar, ele é um lugar deficiente, é um lugar que está excluindo. Acho sensacional. Isso é uma briga minha. Essa frase eu não sei se é dela, mas eu ouvi de uma arquiteta chamada Thaís Frota. Só para dar o crédito. E eu tomei como uma frase da vida, assim. Não sei se a frase é da Thaís, tá? A Thaís me falou essa frase e eu replico ela sempre, porque ela é perfeita. Mas pode continuar isso, a Maravilha. colocação. E aí, eu tava lendo um pouco sobre o assunto pra gente poder conversar e eu também não ser um totalmente ignorante no assunto, porque eu também é uma coisa que eu gosto muito, que eu convivo diariamente com isso. E aí eu vi que saiu um decreto, agora em janeiro, decreto 9.451, onde fala que, porque antigamente, qual que é a grande dificuldade? Que você falou dos meus banquinhos aqui, que eu fiz um vídeo exatamente falando sobre isso, que eu não necessito de adaptações grotescas, aquelas bem tal, mas tem pessoas que precisam. Você falou do cadeirante, e aí eu tava lendo uma reportagem que saiu na Vogue, que a Laís é aquela ginasta lá brasileira, a Laís Souza, e ela disse assim que na casa dela ela teve que fazer boas adaptações ali. Tipo, ela mexeu na cama dela, ela mexeu no banheiro, enfim. Só que tem muita gente que não tem dinheiro. E esse decreto, ele vem para poder mexer nos arquitetos lá, de falar assim para eles, se um deficiente for adquirir uma casa, que ele tem total direito de falar, eu já quero
que o meu apartamento, que a minha casa, ele já esteja dentro das normas, já esteja totalmente sem precisar fazer coisas adicionais, né? Isso. E Sim. aí eu tava tomando banho hoje, e você sabe que eu tava tomando banho e eu pensei numa coisa, uma frase, eu acho que a guerra da inclusão, sabe assim, que eu chamei de guerra porque parece que é uma luta, né, que a gente fica travando com vários órgãos, vários tipos de situações. Mas ela é vencida por pequenas batalhas, sabe assim. Então eu achei que Ó, o muito André quer te dar interessante. um oi. Vem cá, dá um oi pra ele. Oi, André! Olha lá, E aí? tá E rodando aí, aqui. na hora que eu li isso, eu falei, putz, mais uma coisa super legal para se falar, né, sobre essa vitória aí, né? Então, sim, no portal a gente tem uma colunista, que é a Helena Degrés, é uma coluna de arquitetura, é desenho universal, né? Então, a ideia, o conceito de arquitetura, desenho universal, é que o ambiente ele seja acessível para todos, porque assim, não é só uma pessoa cadeirante que pode precisar de adaptações. Uma mãe com um carrinho de bebê utiliza isso, um carrinho de compra, um carrinho de feira, portas com um batente mais largo do que o tradicional de apartamento. Então, existe uma lei que obriga, quando você compra um apartamento, você pode pedir para que sejam feitas alterações no tamanho das portas, por exemplo, né? Porque os apartamentos de hoje, enfim, muitos você não consegue circular com uma cadeira de rodas, então você pode fazer esse pedido quando você compra na planta, né? É uma questão que já existe há algum tempo. Legal. Mas o lugar, ele tem... são detalhes tão simples, o Rafa. Uma tomada... Eu lembro, na casa que eu morava com os meus pais, o interruptor ficava super alto, né? Então, criança não alcança. Por quê, né? Aquele interruptor tão alto. Sim. Então, é uma coisa que vem mudando. Hoje, os interruptores, eles ficam numa altura padrão para que uma pessoa, uma criança, um cadeirante ou uma pessoa com nanismo possam alcançar. Tomada. Também, não tão embaixo, porque antes ficava no chão a tomada, agora elas ficam numa altura, você pode ver, enfim, imóveis mais novos. Então, existem leis que regulamentam esses quesitos de acessibilidade. Um profissional, um arquiteto, faz toda a diferença nesse momento de planejar uma casa com acessibilidade. Então, existem muitos profissionais que são especializados nisso e que disponibilizam, né, material e informação sobre, para que as pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. Então, existe questão de área de giro para uma pessoa cadeirante, uma pessoa idosa, por exemplo, que todo mundo quer ficar velho, né? Todo mundo quer envelhecer com qualidade de vida, mas pode ser que a gente não consiga. Uma amiga minha quebrou o pé esses tempos, há 3 meses, e ficou 2 meses com a perna engessada, com o pé engessado. Então ela falou, Ju, eu tô andando com cadeira de escritório, com rodinha na minha casa. Só que, assim, só nesse momento que você percebe que existem barreiras ali, né? Ela mora numa casa e tem degrau de um ambiente para outro. Então, são coisas que antes não era levado em consideração. E hoje precisa ser. Existem várias leis que regulamentam e que pedem que isso seja regulamentado em todos os prédios comerciais, residenciais. Infelizmente, comércio também, né? Mas, infelizmente, é difícil de garantir que essas leis sejam cumpridas. Né? Falta talvez um pouco de fiscalização, né? Falta esse acompanhamento. Falta mais muito. Pontual. E tem várias questões também envolvendo a Libras, por exemplo. Eu acho que as pessoas surdas, elas são super excluídas. Muito. Porque a gente vê piso podotátil, vê braille no elevador, vê várias coisas, mas a gente não vê nada para o surdo. Nada. Você não vê uma pessoa, uma loja que atende em Libras. Eu conheço uma farmácia que tem atendimento em Libras. Eu achei isso incrível. Olha isso, o atendimento online em Libras.
Então, é um diferencial, né? É uma coisa que a gente precisa divulgar, né? A gente precisa falar, as pessoas precisam saber. Porque você já pensou como que você já tentou cancelar a sua TV a cabo ou reclamar de alguma coisa por telefone com eles? E se você não Nossa, fala, como que você faz? E aquela terrível, história de coitados. é você mesmo que está falando, vou confirmar as informações. Não existe acessibilidade em diversos ângulos, né, em diversos momentos para a pessoa surda. Então, são tantas coisas que a gente precisa começar a organizar e a gente não sabe quando que vai conseguir, porque a gente está aí já 2020, né? A gente já viveu bastante tempo para ter Pois é. poucos avanços. Né? E os avanços que chegam, então, essa que você falou da 9451, quando que ela vai começar a valer? Né? Quando que ela vai ser efetivamente cumprida e as pessoas vão ter esse direito assegurado? Então, é bem complicado a gente estar ali lutando diariamente, falando sobre isso, questionando e mostrando coisas que são positivas, que esse é o nosso objetivo, mostrar que existe uma transformação positiva nesse universo. Ah, legal. Eu tenho uma crítica, até um dos vídeos meus eu faço uma crítica que é uma luta contra balcão. Gente, como é difícil o balcão. A pessoa, ela é muita falta de empatia. Uma vez eu cheguei Sim. num hotel, um balcão, gente, um balcão que, nossa, eu tenho nanismo, mas a minha altura ela não é relativamente tão baixa. Tem pessoas muito mais baixas. E eu fiquei olhando pra cima pro balcão, eu falei, não, e eu sou muito engraçado, assim, eu não sou de. Eu sou de ficar parado. Então eu fiquei parado. Aí o cara da fila de trás, ele ficou dando risada, porque ele viu que ninguém tava vendo. Mas eu não ligo, porque tô nem aí. E aí eu fiquei parado mesmo, na frente do balcão, assim. Aí o rapaz fez assim pro outro, né? Pro vendedor, ó, tipo, tem um cara ali. Tem E aí o alguém cara, aqui. de cima do balcão, ele deu aquela olhada assim. E eu tava assim, e o cara, nossa, ele se sentiu muito mal, o funcionário, que também não tem culpa disso, ele tá ali Não tem trabalhando, nada a né? ver. Não tem nada a ver. Não xingo, eu levo numa boa. E aí eu falei assim, meu amigo, a gente vai conversar assim, né? Porque eu olhei assim. Ele falou Né? assim, cara, vamos combinar o seguinte? Ele falou, eu vou dar a volta. Achei muito, teve muita empatia dele. Eu vou dar a Sim, volta e vou te atender num cantinho ali, pode ser? Só que olha onde chegou o ponto. Ele me expôs, eu fui exposto ali na fila, né? Todo mundo deu risada. É porque eu levo numa boa, mas tem gente que sofre muito com isso. sim, Qual a dificuldade de colocar um local, um balcão mais baixo, mudar tudo? Eu recebo, era um hotel, Ju. Eu recebo num hotel pessoas de todos os todo. tipos, que todo mundo Sim, tem direito de se hospedar num hotel, é, entendeu? Então, é uma conversa que vai longe, porque eu fico muito vai longe. revoltado com isso. Falta empatia, eu acho. Essa é a palavra. Empatia das pessoas, do governo, Sim, das pessoas que fiscalizam, enfim, né? Mas foi total. muito engraçado, foi muito engraçado. Ô Ju, o pessoal que está entrando agora, não sei se com certeza já sabem, a gente está falando sobre o portal Acesse. Acesse. Isso, é um portal onde tem muita informação e o objetivo de vocês é informar e manter as pessoas bem atualizadas. Sim. Uma das coisas que você falou é sobre Libras, por exemplo. Na minha opinião, eu acho que Libras não é um tipo de linguagem, não é uma forma de comunicação. Libras é uma língua, né? É a É uma segunda língua. língua oficial do Brasil. Sim. A nossa língua oficial é a língua portuguesa e a segunda língua oficial do Brasil é a língua de sinais. E por Ela que não é uma linguagem, ela é uma E língua. por que não ensinar Para nas todos. escolas? Na escola, criancinha aprendeu, Todo é mundo obrigada deveria ter uma disciplina Libras. a... Todos. Exato. Para se Aí sim, comunicar. a gente vai ter um avanço power, assim, nas próximas gerações, cara. E é tão Sim. simples. Concorda comigo que é simples? É uma Não, matéria. não é simples. Eu estudo Libras há sei lá quanto tempo. Sempre estou Não, estudando, meu professor aqui. simples de incluir, eu ideia, acho. sim. Porque se a criança ela começa a aprender isso logo que entra na escola, Isso que eu você quis dizer. primeiro ia incluir as crianças surdas, né, na escola regular, porque as crianças surdas, elas geralmente não são tão incluídas na escola regular. As mães acabam procurando escolas de surdos, para que não exista um gap tão grande de comunicação do filho dela ali porque assim, infelizmente são poucas. Eu conheço algumas escolas que têm um ensino regular para surdos
que ensina Libras, mas assim, são poucas, né? Não existe isso. Isso não é uma coisa comum, não é uma coisa obrigatória, Acessível. que deveria ser Uhum. acessível. Então, a gente... É uma questão que eu... Uma vez eu fui criticada por um grupo, porque eu publiquei na época da revista aspas de uma surda falando que os surdos são os mais desamparados, os que têm menos acessibilidade, né, para eles. Que eu te disse, Uhum. você não consegue uma informação no aeroporto, então assim, fica assim, alguém aqui sabe Libras? E aí vai procurar, alguém aqui, tem uma pessoa, mas ela foi no banheiro. Ela não veio hoje. Então assim, é uma questão tão absurda ter um Nossa, funcionário que saiba entre, a né? pessoa perdeu o voo. Todo mundo deveria saber. E comprar roupa. Porque a língua Nossa. do surdo é a Libras. É a primeira língua. Então, eles não sabem o português, língua portuguesa, a maioria deles, tá? É igual a gente vendo uma outra língua. Então, eles leem com dificuldades, eles não têm uma interpretação, às vezes, integral e pura do que a gente escreveu. Então, é diferente, né? É uma outra gramática, é totalmente diferente. Então, eu falei que não é fácil, porque não é fácil aprender Libras, mas se as crianças começassem a aprender na escola, com certeza seria um sonho, assim. A gente tinha algumas expectativas em relação a isso há 10 anos que não se cumpriram ainda. Então, a gente não sabe quando que isso vai acontecer. Entendi. Ó, tem um comentário aqui, até acho pertinente falar. A Flávia falou assim: eu tive 1 ano de aula, mas como não tem ninguém para praticar, esqueci muitas coisas. Esse ano estou com uma aluna surda e estou retomando. Olha a Então, diferença, né? Profissional preparada. Essa aluna tá feita com essa sim, professora. Tomara que ela exatamente, fique com porque você por muito tempo. eu conheço um aluno, um rapaz, ele é surdo cego. E aí ele estudava numa escola de surdos aqui em São Paulo. E ele tinha uma habilidade incrível. Hoje ele trabalha criando maquetes, porque ele tem habilidades para isso. Olha. E a chefe dele me falou, quando eu fui fazer a matéria com ele, que ele era o melhor funcionário dela para detalhar a maquete. Essas maquetes de apartamento, sabe? Sei, sei. Maquete de arquitetura. E ele encontrou uma pessoa maravilhosa que se chama Magali Dedino, eu nunca vou esquecer dela. O nome dele é Gabriel e o nome da intérprete, da guia intérprete dele é Magali Dedino. Ela se dedicou a ele durante todo do 6º ano até o término do colégio. Eu lembro que ele teve que mudar de escola no primeiro ano do colegial. Ele foi para uma escola super longe e a Magali foi junto com ele. Então, assim, para orientá-lo mesmo, porque ela era os olhos e os ouvidos do Gabriel. Então, são histórias que a gente encontra nesse caminho, que era uma criança que, dependendo de onde ele tivesse nascido, a mãe dele não ia colocar ele numa escola, né, se dedicar a isso. Então, ele não seria inserido. Se ele não tivesse encontrado uma pessoa como a Magali, talvez ele tivesse desistido por alguma dificuldade. E não foi só a Magali, eu falo dela porque ela realmente acompanhou ele durante mais tempo, mas ele teve muitas pessoas que ajudaram ele nessa jornada de educação. A família, que para mim é sem palavras, assim, a família ter se dedicado e ter feito todo esse empenho e ter acreditado, né, que ele poderia se transformar num profissional. E assim, é maravilhoso. Eu sempre tenho um carinho muito grande pelo Gabriel até hoje. E eu fico muito emocionada de lembrar das histórias, porque são pessoas que poderiam ter ido para um outro caminho e que tomaram um caminho do sucesso. Então eu fico muito feliz quando eu posso compartilhar esse tipo de história, porque é uma coisa super feliz, super gratificante, assim. A gente vê, eu não tenho nem assistido muito noticiário, não assisto noticiário, evito, porque me Nem eu, dá tá difícil. crise renal. Então, quando a gente vê coisas que são legais de compartilhar e de saber, eu fico super feliz. E a Flávia está de parabéns. Se ela precisar de ajuda, eu tenho o melhor professor de Libras para indicar para ela, que é o Rony. Que legal. Que é o meu professor de Libras há
14 anos, não, mentira. Que é o meu professor de Libras. Mas eu fiz Libras com em vários lugares, até encontrar o Rony, que conseguiu me ajudar a resolver essa dificuldade que eu tinha. Legal. Ô Ju, lá no portal Acesse, lá tem várias colunas, né? Colunistas que o pessoal pode escrever e tal. Sim. E é bom destacar aqui, você lembra mais ou menos? É a arquitetura que eu lembro que você falou realmente. Então, olha, tem o dinamismo que o Gigante Léo fala, né? Gigante Léo. Que ele está escrevendo. Ele tem a coluna sobre nanismo, e ele fala sobre assuntos gerais também. Tem o Leonardo Gontijo com a coluna do Mano Down, que é sobre síndrome de Down. Tem a Helena Degrés sobre arquitetura inclusiva. Tem o Matheus, Dr. Matheus Rassi, que é um dentista que atende pessoas com deficiência. Ele se intitula dentista especial, né? Mas a gente colocou saúde bucal. Que ele fala sobre atendimento de pessoas com síndrome de Down, cuidados que precisa ter, porque existe uma dificuldade em manter a higiene bucal de crianças de um modo geral, assim. É normal isso, você não conseguir cuidar muito, você tem que ficar ali em cima. E pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, quais são os cuidados que você deve ter? Tem a questão de excesso de saliva. Então, ele escreve sobre isso. É muito interessante também a coluna dele. Tem a Eliane Batsky, que ela é ecoterapeuta, e ela fala sobre a importância da ecoterapia, os profissionais de ecoterapia. É maravilhosa também. Eu vou pegar aqui uma cola, porque eu tenho medo de esquecer. Teve muita gente, a gente já teve muitos colunistas de educação também, que eu acho importante falar, que é a Zilanda Souza, que fala sobre educação inclusiva. Mas a gente está fazendo algumas alterações. Eu quero lançar, agora em junho, uma central de vagas no portal, que era um projeto que a gente tinha desde o começo, e agora a gente está trabalhando nisso para lançar ainda agora em junho. Espero eu cheguei a ver lá a questão das vagas. Eu achei até uma outra então, questão a gente que eu ia te falar. Você viu, mas ela estava em testes. Você viu uma coisa assim... Que ainda não está... a gente está fazendo uma série super especial agora, que é de influenciadores. Então, a gente falou com a Kitana Dreams, com a Samantha Quadrado, com a Kathleen Vieira, do Acessibilidade Tô de Olho. E amanhã vai entrar o Gigante Léo, uma entrevista com ele. Ele falou que ele não é influenciador, ele é contra esse termo aí, mas agora já era. Mas acaba influenciando, né? Ele tem um determinado tipo de público, fãs, que ele tem uma influência que é natural, né? Ele tem que aceitar, né? Que ele é... Mas ele tem uma preocupação e eu achei muito pertinente o discurso dele a respeito disso, porque ele acha que é como que fala? É uma responsabilidade muito grande você ser considerado um influenciador, né? Você ser ali como que fala? Você ser um exemplo para uma pessoa. A gente tem uma coluna que é dos seus direitos, que é um advogado, Rafael Rodrigues, doutor Rafael Rodrigues, que ele fala dos direitos. Então, assim, a última que ele falou foi sobre o plano de saúde deve cobrir qualquer procedimento. Então, tem uma questão relacionada a isso que é bem procurada. Eu lancei agora uma sessão que é um artigo que a pessoa me manda. Eu recebi um artigo de uma menina que ela é uma farmacêutica cega. E eu achei legal e eu criei essa sessão que chama Minha História. Então as pessoas podem me mandar as histórias delas, escrever um textinho e me mandar. O e-mail, pode mandar no e-mail, cria um e-mail agora do Gmail que é mais fácil, chama redação.portalacesse@gmail.com. Então as pessoas podem me mandar a história lá e a gente conta. E ela queria contar a história dela. E ela escreveu tão bem assim o texto que eu achei desnecessário reescrever o texto da minha visão, né? Eu fiz uma árvore contando, mas coloquei lá o texto dela na íntegra, porque estava bem bonito o texto dela, eu gostei bastante. A gente já teve coluna da Lara Mara, já teve coluna da APAI, já teve coluna do Instituto Entre Rodas e Batom. Então tem bastante colunista. Eu não, em princípio, acho que esses são os atuais.
mas a gente sempre está aberto aí a novos O colaboradores. importante é expandir o assunto porque... mesmo, né? É abrir mesmo o portal. Tanto que o lema de vocês é o maior portal de inclusão, né? De acessibilidade do Isso Brasil. É o objetivo. Tá bem claro que então é o nosso abrir. slogan. Isso aí Se você quiser a missão escrever de também, vocês, né? Rafa, tá? Oi? Compartilha uns vídeos lá pra gente. Compartilha uns vídeos seus lá pra gente bombar na internet. Pra colocar no portal? Tá bom, vamos combinar. Com certeza. Eu vou escrever alguma coisa e vou te mandar. Escreve. Aí você corrige meu português que é péssimo. Brincadeira. Você não podia ser perfeito, né, Rafa? Ó, sensacional. Nós vamos precisar encerrar, porque o Instagram derruba depois de 1 hora aí. Mas, Ju, tem alguma consideração, alguma coisa que você anotou para falar? Pode falar. Não, eu fico escrevendo, assim, meu filho acabou de desenhar um coraçãozinho aqui para mim, nas minhas observações. Eu queria que as pessoas entrassem, conhecessem o portal, que divulgassem, porque o nosso objetivo é que as pessoas tomem conhecimento desse projeto. É um trabalho que a gente faz com muita dedicação, com muito carinho, com a melhor das intenções em divulgar mesmo e acabar com esse preconceito e divulgar a informação real e correta, sem sensacionalismo, sem querer ser motivação para ninguém, porque esse não é o objetivo, fazer coisa motivacional, fazer coisa... Eu vi, filho. Fazer coisas que são... para emocionar, sabe? Ai, nossa, que coitado, que lindo. Não, a gente não gosta desse rótulo. A gente quer realmente ser efetivo e falar coisas que são relevantes para as pessoas, porque é isso que nos motiva, que elas saibam, que elas conheçam, que elas vejam que as pessoas elas têm uma vida antes de qualquer outra situação, de deficiência ou de um problema que ela possa ter, enfim, em qualquer área da vida. As pessoas precisam ser respeitadas e é isso que a gente quer, que as pessoas tenham conhecimento para, pelo menos, não perguntar para as pessoas se elas já namoraram uma pessoa normal. Nossa, pelo amor de Deus, não perguntem isso. Mas se tiver alguma alguma pergunta que você tenha recebido e quiser me repassar, eu posso responder depois, tá bom? Ó, tá aqui, ó. Ju, tem uma pergunta. Ju, qual o nome do seu portal? Sou nova aqui. Beleza. Oi, Dória. Vamos repetir. Olha, o portal é portalacesse.com, tá? Você pode acessar lá, portalacesse.com. E você pode acessar também nossas redes sociais. É @portalacesse no Facebook, no Instagram e no Twitter. Isso, tá? E também eu criei agora um Acesse. LinkedIn. Eu criei um LinkedIn também. Pro portal. Legal. Quem tiver no LinkedIn, segue a gente lá. Ó, e tem aqui uma questão de... Precisamos trazer à luz a discussão sobre mobilidade urbana junto aos governos. Mobilidade é inclusão. Sim, muito bom. Perfeito. A gente busca sempre isso porque é muito pouco o que é feito, né? A gente vê que existem muitos projetos, a gente tem a Mara Gabrilli, agora o Romário também, ele tem uma atuação bem bacana, o Flávio Arnes, são deputados que estão ali trabalhando para conseguir coisas para o público com deficiência. Tem a Lei Brasileira de Inclusão, que foi aprovada, mas que ainda não está acontecendo 100%, existem coisas a serem ajustadas. A gente luta muito para que a gente vê as lives, né, em Libras, as lives de música. Eu não sou contra, mas eu queria que tivesse Libras em todos os noticiários da TV, por exemplo, né? Em todos os sites de notícias, por exemplo. Então, a gente precisa ainda falar um pouco sobre isso, porque é uma questão muito urgente e necessária. São 10 milhões de surdos que não podem assistir TV, mas agora eles podem ver as lives dos melhores artistas. Pelo menos eles assistem Gustavo Lima agora, né? Engraçado. Aí, né, que tá o perigo. Ele quer informação, né? Exatamente. E o surdo, ele não tem o hábito de ouvir música por questões óbvias, né? Então, Sim. não que eu não sou contra, eu acho que tem que ter. Se alguém quiser parar na televisão e saber o que tá falando ali a música, legal.
mas por que não colocar nos jornais, nos telejornais, nos sites, em tudo? Então é uma questão que vai longe a conversa, o Rafa. Vai. Mas eu quero agradecer aqui seu convite, fiquei muito feliz. Eu que agradeço. Espero que a gente continue falando aí, espero seus textos, seus vídeos. Vou fazer. Vamos. E eu vou divulgar muito esse portal, porque eu achei muito legal. De verdade, não é só porque você está aqui. Eu quero que todo mundo que está aí assistindo, realmente, acessem, porque é muito legal. É de uma forma muito interativa, ele está muito bem distribuído, tem as colunas. Nossa, é apaixonante. Você vai clicando, aí você vai acessando. De repente, você já nem sabe mais onde que você estava começando, porque você já tem um monte de informação borbulhando. E assim, a gente já pensou em dividir por deficiência, sabe? Falar, vamos colocar aqui todos os artigos sobre nanismo. Mas aí não fazia muito sentido segregar dessa forma. Então, você joga lá, tem uma área de pesquisa, você coloca lá, nanismo. Aí você vai achar todos os textos, síndrome de Down, palavra-chave, você acha os textos lá, tá? Eu quero agradecer todo mundo que acompanhou e espero que as pessoas aprendam e se conscientizem que é importante saber sobre as deficiências, porque todo mundo tá aqui para ser feliz. Bom, Ju, muito obrigado, de verdade, todo sucesso do mundo. Eu que agradeço. O que você precisar de mim, eu tô aqui. Estamos longe, mas estamos perto agora, mais perto, porque a internet está propiciando isso para todo... A quarentena foi boa para isso, né? Aproximou muita gente. Então eu tô longe, mas eu tô perto, conte comigo. Brigadão você pessoal também. Que assistiu. Vai ficar aí no meu IGTV. Marca a gente lá, sempre que tem, as pessoas me marcam muito. Ah, olha essa notícia que legal. A gente sempre interage, é bem interessante isso. Tá bom, obrigada, Rafa, um beijo. Obrigado, viu, pessoal? Tchau. Tchau.